preparação para o movimento, o aquecimento do seu aluno, a gente vai fazer 3 passos. Primeiro, libera, depois mobiliza, depois estabiliza. Cada um deles eu vou te mostrar 3 exercícios progressivos. Então você terá 9 exercícios para usar no aquecimento. Hoje mesmo no treino com o seu aluno. Para fazer a liberação miofascial, a gente tem que ter ou um rolinho, que é muito usado, ou então bastão, ou então bolinha maciça, para que você consiga tirar a tensão muscular. Então, estou passando aqui 3 para vocês. Primeiro, liberação do quadríceps, para você colocar em prática já no treino. Aqui está tirando a tensão muscular de toda a região do quadríceps, que é uma região que a gente fica muito tempo sentada, fica por encurtamento no quadríceps, ou o músculo está lá dormido, adormecido. Então aqui a gente já tira essa tensão do quadríceps e já desperta essa musculatura para depois começar a movimentar. Então esse é o primeiro exercício que você vai aplicar aí no treino. Depois, liberação da cadeia posterior de coxa. Você vai tirar tensão nessa região também posterior, que muitas vezes está rígida por ficar muito tempo sentado, sentada, e aí essa região tensiona, já puxa lá a lombar sentindo maior dor. Então, libera. Na liberação miofascial você pode ficar ali de 40 a 60 segundos em cada região, ou de 15 a 20 vezes em cada região, sem pegar na parte do osso e sim só na parte do volume muscular. E o terceiro exercício que eu quero trazer para vocês de liberação miofascial hoje, liberação da parte das costas, lá entre as escápulas, liberando o trapézio medial, inferior e romboides. Aqui a gente já tira também uma carga dessas 3 principais e grandes regiões de volume muscular do nosso corpo. Já vai ajudar então a gente chegar na mobilidade articular. Primeiro exercício de mobilidade articular então, alongamento dinâmico da linha cruzada posterior, ou seja, quando a gente eleva a perna estendida e cruza o corpo para a lateral, a gente alonga toda a nossa cadeia posterior. Aqui a gente alonga a cadeia posterior, alongando panturrilha, posterior de coxa, glúteo, lombar, também a fáscia plantar, porque a ponta do pé está trazendo aqui pra gente. E quando a gente cruza a perna, a gente faz esse alongamento cruzado lá das costas, vindo toda essa fáscia posterior aqui cruzada. Então a gente já faz o movimento em espiral e dinâmico, porque a gente vai, movimenta a articulação e volta, movimenta a articulação e volta. Isso faz com que a gente aumente o fluxo sanguíneo e melhore tanto a elasticidade do músculo quanto a movimentação, a amplitude articular. Então a gente já vai soltando toda essa cadeia muscular do nosso corpo, esse trilho anatômico. Já que a linha cruzada anterior, a gente agora está trabalhando toda essa amplitude anterior do corpo. Veja aqui, ó, o meu pé está em ponta do pé, alongando essa parte anterior do pé, toda essa parte aqui de tibial, toda essa região aqui de quadríceps, músculos profundos do abdômen e indo lá para a região de adutor da coxa. Também trabalhando a mobilidade aqui do tornozelo. Veja que o calcanhar está bem firme lá no chão. Eu comecei ali na posição de 6 apoios, coloquei o pé ao lado da mão e estou inclinando o meu quadril para frente e o joelho. Faço um lado e faço o outro. Veja que eu não tiro o calcanhar lá do chão. Traz o corpo na diagonal e volta. Essa é uma posição inicial, até que a gente for ver, posição inicial do agachamento. O joelho ele vem para fora aqui com bastante amplitude quando a gente vai estar agachando. Agora a gente vai trabalhar tanto a linha anterior do corpo, fazendo o cachorro olhando para cima, quanto a linha posterior no cachorro olhando para baixo. Então a gente agora está trabalhando de forma dinâmica toda a cadeia anterior e cadeia posterior. Então a gente relaxa toda a região de costas. Aqui nesse olhando para cima a gente alonga peitoral, abdômen, quadríceps, toda a parte da perna, parte anterior ali dos pés. Já no cachorro, olhando para baixo, a gente alonga toda a cadeia posterior do nosso corpo. Tá tudo bem alongado, bem estendido. Então a gente consegue trabalhar aí com bastante amplitude em todo o nosso corpo. Sentando lá no calcanhar ainda, soltar um pouquinho a lombar. Agora, pessoal, a gente passou pelos 3 exercícios de mobilidade. Alongou o posterior, alongou o anterior de forma dinâmica,
porque se for parado a gente vai relaxar a musculatura, a gente não quer relaxar, a gente relaxa no final. No aquecimento a gente quer aquecer e preparar a musculatura para a demanda do treino, aumentar o fluxo sanguíneo, movimentação da articulação. Aí a gente trabalhou linha posterior, anterior, anterior e posterior integrado, e agora a gente estabiliza os músculos aí de região de cintura pélvica, como glúteo e posterior de coxa, fazendo a ponte com o calcanhar no chão na linha do joelho. A gente trabalha dessa forma mais ativação de glúteo. A região de quadril, pessoal, é muito importante para a performance em qualquer esporte. Todo esporte a gente faz uma rotação e essa movimentação parte do quadril. Então é importante a gente ativar o glúteo lá em cima e toda a minha linha anterior tá alongada e já a linha posterior aqui de coxa tá ativada. Então ótimo exercício aí para estar começando a fazer a estabilidade. Só para não esquecer aqui em relação à mobilidade, vocês podem fazer de 8 a 10 repetições cada exercício, cada movimento. Já que na estabilidade você pode fazer ou 30 segundos de esforço cada um, ou então 10, 15 repetições cada um. Agora a gente vai trabalhar a estabilidade da cadeia posterior, com ênfase na cintura escapular, que também faz parte do core. Também é importante para a postura, para a gente fazer um treino lá com agachamento, com carga na frente do peito, a gente consegue trabalhar com mais carga, porque a gente está trabalhando aqui toda essa musculatura de romboide, trapézio medial inferior, também toda a cadeia posterior como glúteo, isquiotibiais, panturrilha, até a parte da sola do pé, tá toda a cadeia posterior aqui sendo ativada. Aqui eu tô cuidando para não subir muito a torácica, para não doer lá a lombar, mas sim um pouquinho o tronco e as pernas. Isso aqui é uma canoa invertida, para trabalhar aí uma ênfase maior na cintura escapular. Depois, pessoal, prancha frontal. Aqui nessa prancha frontal vai trabalhar todo o core. Pode sustentar ali de 15 a 20, 30 segundos, ou 15 segundos faz de esforço, descansa, 15 de esforço, descansa. Toda a cadeia muscular está sendo ativada. O cotovelo está abaixo do ombro, o corpo está todo ativado, dividindo o peso nos calcanhares, nos braços, a coluna toda alinhada. Força nas costas, abdômen, posterior de coxa, anterior da coxa, glúteo, o corpo está todo bem interconectado, joelho estendido. Como eu mostrei para vocês aqui, aquele agachamento lá da Elaine, subindo numa posição de prancha, o core bem forte. Então a gente treina o aluno com esse aquecimento para chegar a fazer um movimento com mais amplitude, agachar melhor. Vou dar um exemplo aqui para vocês rapidinho, que é um exemplo bem bom que a gente consegue ver uma boa amplitude de movimento com o agachamento. Então, pessoal, esse exemplo aqui da Elaine, ó, fazendo o movimento lá, por exemplo, de um agachamento, a gente vê bastante amplitude no movimento, uma estabilidade no joelho, com bastante mobilidade ali de quadril e mantendo a postura. Então, seguindo esse passo a passo, a gente conseguiu diminuir a tensão muscular dela para conseguir agachar com mais amplitude no movimento, depois de também fazer movimentos de mobilidade dinâmica e depois de estabilidade para trabalhar a postura e segurar a carga na frente do peito. Veja aqui na lateral todos os equipamentos aqui que a gente usou no aquecimento. Então, aqui um exemplo bem bom. Quando sobe lá, vejam a prancha bem conectada, porque a gente usou toda essa estabilidade anterior. O centro de controle do corpo ficou bem forte e aí a gente consegue trabalhar os membros superiores e inferiores com mais amplitude e com mais demanda no movimento. Galera que é da corrida, trabalha o centro de força, consegue correr com mais segurança trabalhando os membros superiores e inferiores. Essa técnica, de onde é que veio essa técnica? Vários preparadores físicos, vários treinadores desde os anos 2000 aí vem fazendo uma revolução no treinamento funcional, assim como o Michael Boyle, o Mark Verstegen. Esse carinha aqui, ele é preparador físico da seleção alemã de futebol e ele aplica essa metodologia de aquecimento mais dinâmico, pensando em tratar as questões de lesões, diminuir o índice de lesão para melhorar a performance dos seus atletas.
E desde esse período, então, que eles vêm acompanhando a seleção alemã, desde 2004, ele vem fazendo um grande trabalho aí com a seleção alemã. E em 2014 ela foi campeã. Então foram 10 anos aí de trabalho duro para trabalhar desde as partes iniciais do atleta até ele atingir a melhor performance dele. Então a gente acompanhou ali quando a seleção alemã foi campeã. Foi um marco histórico na preparação física do futebol, porque inclusive no Brasil, trazer aqui os exemplos para vocês, aqui em 2015, em parceria inédita no futebol da América do Sul, o Atlético Paranaense acerta com a Exus. A Exus, ali em 2015, eles fizeram essa parceria, e a Exus é do Mark Verstegen, ele é presidente, fundador da Exus, um centro de alta performance aí dos Estados Unidos. Então ele veio trazendo toda essa revolução no treinamento físico para o futebol, assim como grandes treinadores como o próprio Mark Verstegen, como Michael Boyle também trazem essa revolução do treinamento funcional, do treinamento físico, do condicionamento físico, pensando em diminuir o índice de lesão e melhorar a performance, diminuindo as dores e seguindo também esses passos. A gente viu então o Brasil, né, depois que acabou perdendo lá de lavada para a seleção alemã, também seguiu o passo a passo, porque a gente vê se grandes equipes estão fazendo, está funcionando, que antes achavam estranho lá os atletas ficarem fazendo deslocamento lateral com borrachinha, fazendo alongamento dinâmico e movimentação, ninguém entendia, não sabiam por quê. Depois que vê na prática o quanto funciona, a gente vê evolução. Siga esse passo a passo, que ele é altamente eficaz e simples para aplicar hoje mesmo aí na sua aula, no treino com o seu aluno. E eu te passei aqui 9 exercícios para você estar fazendo hoje mesmo, seguir esses exercícios aí que são bem simples e práticos, que já vão começar o passo a passo da reprogramação do corpo.